E aí, gente, tudo bem? Vou aqui agora começar o curso de Eletromagnetismo 1. Antes de mais nada, eu sou o professor Vladimir e nesse curso a gente vai tentar envolver algumas ferramentas ao longo desse aprendizado, né? Ao longo do processo de aprendizado que a gente vai estar levando no curso. E essa primeira parte, digamos que eu separei o curso em semanas, então essa primeira parte referente à primeira semana, a gente vai estar trabalhando sobre a força elétrica e algumas consequências dessa força elétrica, né? Quem são seus representantes, digamos assim, né? Então, nessa primeira parte, para essa primeira semana, a gente vai estar abordando esses tópicos, né? A gente vai trabalhar alguma coisa que envolva essencialmente carga elétrica, campo elétrico, falar um pouquinho de cada coisa desses conceitos, inevitavelmente relembrar algumas coisas de análise vetorial, né, para a gente se adequar e se localizar ali, né? Na prática mesmo, a gente vai se localizar a partir dessa análise vetorial, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco em cima disso. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a pensar é assim: olha, a mecânica clássica ela separa a física por distinções, ou, na verdade, classifica por forças diferentes. Então, a gente diz que existem forças fundamentais e essas forças fundamentais elas vão compor a nossa física. Então, uma das definições que eu gosto de mostrar sobre a força, né, que ela é qualquer agente externo aí que faça uma modificação em cima desse corpo, que vai agir no corpo, fazendo de alguma forma ele se modificar. Então, a gente fala de física newtoniana, né, as leis de Newton e tudo mais, é fazer deslocamentos, agir sobre uma massa, né? Então, falando sobre isso, sobre esse princípio aí das leis de Newton, da força igual a ma, né? A gente pode pensar como a força gravitacional, essencialmente, né? Como essa força gravitacional ela vai trabalhar dentro desse contexto, que ela é uma força que é inversamente a distância ao quadrado. Agora pense você que exista uma força, apesar de você já terem visto de alguma forma, né, nos cursos anteriores, Física 3, ou até no ensino médio, algo relacionado, mas que exista uma força que também é inversamente proporcional ao quadrado da distância, só que agora essa força ela não tem mais uma única, digamos, entidade, que eu vou chamar assim, que é a massa seria, né? Ela não vai ser só essa entidade, ela vai ter mais de uma entidade. Então ela tem duas formas diferentes, duas entidades diferentes. Então digamos que é como se fosse duas massas diferentes, né? Então tem essa representação como duas entidades específicas. Só que essas duas entidades elas podem ser positivas e negativas, tá? Então a gente pode trabalhar em cima delas. E elas, por terem essa característica, elas possuem algumas propriedades. Então a primeira propriedade que a gente pode perceber é que quando as cargas que eu vou chamar lá na frente, né? Mas quando essas entidades elas possuem a mesma, elas são positivas ou elas são negativas, elas se repelem. Então, em vez de ser como é na massa, que é apenas uma força atrativa, essa força gerada por essas entidades, elas não são mais somente atrativas. Se as duas entidades têm o mesmo valor, né, o mesmo sinal, digamos assim, se elas são positivas, se elas são negativas, elas são repulsivas, essa força. Elas geram uma força repulsiva. Agora, se elas têm cargas diferentes, então elas vão se atrair como eu estou mostrando aí na figura, tá? Então a gente pode estar trabalhando aí em cima dessa característica. Então se a gente solta duas cargas, de alguma forma consegue soltar duas cargas positivas dentro do espaço, elas vão se repelir, né? Já estou chamando de carga aqui. Então, se eu jogo essas duas entidades negativas, elas vão se repelir. Ou se eu jogo uma positiva e uma negativa, elas vão acabar se atraindo, tá? Só que essa atração ela é tão forte, tão densa, né? Que se a gente joga quantidades iguais, digamos assim, balanceadas,
É claro que tem toda uma estrutura que vai fazer essa organização bem feita, né? Mas se eu consigo organizar tudo bem, né? Ela consegue criar uma mistura fina e condensada, digamos, de uma forma bem simples, começa a formar elementos. Então, um elemento químico, um composto químico, forma um sólido, por exemplo, pode formar uma rocha, pode formar pode formar você, né? Então, pode nos formar. Então, ele acaba criando esse material e acaba tendo essa que a gente está chamando de mistura fina e compacta, de tal forma que a força resultante, ou então a gente pode dizer que a carga resultante, ou então que a entidade resultante, né? Então a somatória de todas essas contribuições aí dessa mistura, ela tende a zero, tá? Ela tende a zero nesse balanceamento. A gente pode pensar que é um negócio muito bem equilibrado. Então quando a gente pega uma rocha, por exemplo, né, que ela tem esse equilíbrio químico, ela não tem uma quantidade, né, nem de carga de valor positivo nem de valor negativo muito alto, então é muito próximo de zero. Então a gente trabalha em cima desse tipo de equilíbrio para a gente ter uma ideia de como essa força ela pode ser imensamente quantificada, né? Tem uma intensidade muito grande. Imagine duas pessoas. Então essas duas pessoas estão numa distância mais ou menos de um braço uma da outra, né? E aí, por alguma razão, por exemplo, aí ele perde uma quantidade aí desse equilíbrio. Então, digamos que ele perde 10% da entidade positiva. Então, eu estou perto de alguém, numa distância de um braço, perco 10% da minha entidade positiva. Ou 10% da entidade negativa, tanto faz. Nesse caso, eu estou falando de 10% da entidade positiva. O que vai acontecer é que vai surgir uma força de repulsão tão intensa, que essa força seria capaz de levantar um peso, uma massa igual à da Terra. Então era uma coisa descomunal. Então é muito mais intenso que a força gravitacional, essa força que ia ser criada. E essa força é a força elétrica, tá? Então, o que a gente vai chamar de entidade, já chamei de carga, então isso é a carga dessa entidade. E uma das entidades que a gente vai tratar aqui nesse curso, que é o elétron, que ele vai ter essa carga positiva, e o próton. Claro que o elétron, na verdade o próton, ele subdivide em entidades com menores valores, mas a gente vai assumir aqui no nosso curso essas duas entidades aqui, como um elétron e próton, e o módulo da carga, né, que eu coloquei, o módulo da carga elétrica aí, 3,16 vezes 10 a menos de 9 Coulomb. E essa força elétrica ela é dada em newtons também, tá? Então a gente vai trabalhar com essa característica. A entidade é o valor da carga, e para que a gente vai assumir nesse curso, que é a entidade mínima que a gente vai trabalhar, é o próton ou o elétron aí dentro desse valor, né? Que a carga assume o valor da carga elétrica. Negativo, menos 3,16 vezes 10 a menos 19 Coulomb para o elétron. Positivo é 3,19 vezes, ou 3,16 vezes 10 a menos 19 Coulomb para o próton, tá certo? Então isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente aí. A grande questão é a seguinte, beleza, tem essa entidade e por que a gente não consegue, dentro de um núcleo atômico, né? Eu quero botar mais elétrons perto de outro e eu quero fazer isso e eu preciso fazer isso. A gente não vai conseguir trabalhar com esse processo, né? Já que a gente tem um material bem condensado. Então, por exemplo, estou com essa borracha aqui e essa borracha ela possui prótons e elétrons, né? De forma bem condensada. Então existem elétrons perto. Como é que funcionar isso? Se eu tivesse os prótons, não sei o quê. Por que eu não consigo colocar mais elétrons e mais elétrons ali dentro? Primeiro,
que isso tudo é propiciado a partir da mecânica quântica, nesse caso dos elétrons, né? Digamos, porque os elétrons eles não caem diretamente aí nos núcleos atômicos, não sei o quê. Isso tem uma composição de forças, mas a primeira é porque eu não consigo colocar mais elétrons, né, próximo, né, dentro de um lugar confinado. À medida que eu vou confinando mais elétrons, que foi o que eu fiz aqui, né, eu tento confinar ele, o momento médio quadrático dele aumenta. É a forma mais simples da gente tentar pensar isso. Então, cada vez que eu tento confinar mais, o momento ele aumenta, o momento médio quadrado, e mais energia eu preciso para confinar mais esses elétrons, né? Então, à medida que eu vou tentando aproximar numa região menor, quando essa região tende a zero, a energia tende a infinito e começa a complicar muito essa problemática. O segundo ponto, né? Então, esse é o primeiro que aumenta. O segundo é, beleza, e o núcleo do átomo? Tem muitos prótons, apesar de terem nêutrons também. Já no núcleo, a gente tem forças nucleares agindo. Então, essas forças nucleares, elas mantêm o núcleo coeso. E existe uma força nuclear que ela é mais forte que a força eletromagnética. Só que as duas forças nucleares que existem, elas também decaem bem mais rápido, né, do que 1 sobre r quadrado. Então, a força elétrica ela cai com 1 sobre r quadrado e essas forças nucleares caem bem mais rápido. Então, à medida que eu tenho essa distância entre os elementos, a força vai ficando praticamente zerada, tá? Então é isso. E do contexto geral, a gente tem 4 forças fundamentais. Aí tá da mais forte para mais fraca. Então a força forte mantém os núcleos coesos, né? Deixa bem coeso, ela é muito mais forte que a força eletromagnética. Já a força fraca ela trabalha com alguns tipos de decaimento radioativo de baixo alcance, né? Então vai trabalhar. E a força gravitacional é uma força que a gente conhece bem, assim, trabalhou com a descrição dela já nos cursos básicos, no curso até de ensino médio, trabalhou com alguma coisa nesse contexto, tá certo? Bom, então aqui a gente vai falar do quê? A gente vai tratar sobre força eletromagnética. Então esse curso, ele, apesar de ser tratativo a partir de modelos da eletrostática e magnetostática, mas a magnetostática ela acaba surgindo pelo movimento de cargas. Então, é um regime, digamos, estacionário de movimento de carga. Então, agora veja, eu vou estar falando não mais só do elétron, como estou mostrando, né? O elétron e tudo mais, mas o que de fato a gente vai estar trabalhando é com o valor da carga fundamental do elétron para falar de uma distribuição de carga. Então, é isso que a gente tem que entender. E nesse primeiro contexto, a gente vai trabalhar com ela parada, sem deslocamento. Então, a partir da magnetostática não vai surgir. A gente vai trabalhar só com a força elétrica. A força magnética ela não vai aparecer, só força elétrica. Tá? Então, como é que a gente começa a descrever? Tá? Então, perceber, a gente está falando de força, então a gente precisa começar a tratar sobre forças. E é interessante, porque quando a gente fala de eletromagnetismo, o eletromagnetismo essencialmente é resolver equação diferencial. Movimento é equação diferencial, essencialmente, né? As equações que descreviam o eletromagnetismo na sua origem, ela vinha de um contexto de várias equações diferenciais. Então é isso que a gente vai tratar. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é que o eletromagnetismo, essencialmente, ele pode ser descrito pela força de Lorentz, né? Ou então lei de Coulomb, praticamente lei de Coulomb e sistemas de transformação ali da relatividade. Então, é uma coisa que é bem completa, assim, né? Apesar do nosso curso de Elétron 1 e 2 não ser completo, ele fica devendo no eletromagnetismo ainda, tá? Tipo, ele não vê o eletromagnetismo de fato, porque a gente não vê a inserção da relatividade que vai corrigir muitos problemas dentro do eletromagnetismo. A descrição que a gente tem hoje, por exemplo, não consegue descrever o que acontece com o GPS, por exemplo, porque a gente não faz o tratamento relativístico dentro desse contexto, né? Então esse é um dos exemplos que tem exemplos mais simples ainda. Uma corrente através de um condutor também tem um problema ali especificado, mas é só para a gente
se manter aqui, que agora, nesse primeiro momento, força elétrica significa que a carga está parada, certo? Então, quando essa carga ela está parada ali, além de poder agir em cima de uma força, ela também gera o que a gente chama de campo elétrico. Então, o campo elétrico é um campo gerado por uma carga elétrica e aí ela, digamos, distorce o ambiente. Então, cria essa distorção e essa é uma distorção que ela age sobre o inverso da distância, né? Nesse caso, por uma carga unidimensional, digamos assim, né? Infinitesimal, certo? Então, agora imagine, a gente não vai mais falar de elétron aqui, a gente vai estar falando de carga. Então, tem duas cargas que têm intensidades opostas, né? Menos Q1 e mais Q2, ou então menos Q1 e menos Q1, né? Mais Q1, menos Q1, enfim. São duas cargas que eu não sei qual a intensidade dela, o módulo da intensidade, mas eu sei que elas têm direções opostas aí. Então a gente vai ter um campo elétrico gerado com essa característica, né? Deixa eu botar aqui, com essa característica, né? Um campo distorcendo todo, em vez de ser só uma carga, agora são duas, e aí eles vão distorcer o espaço e o tempo também, mas para falar só de espaço, vão distorcer o espaço. De alguma forma vão somar, vão subtrair alguns pontos, enfim, não está muito interessado nisso. E, tradicionalmente, a gente vê que a força elétrica, a gente calcula aí, até no ensino médio também, a força elétrica, na verdade o que a gente calcula é o módulo da força elétrica. O módulo da força elétrica, ele é dado pelos valores dessas duas cargas. Então, multiplico os valores dessas duas coisas, que é o módulo dos valores dessas duas cargas, pela distância ao quadrado, né? Aqui a gente vai ter um fator de 4πε0, que o ε0 ele é a permissividade elétrica, né? E essa permissividade elétrica ela possui um valor de 8,85 vezes 10 a menos 12, tá? Então é importante que essa constante ela vai dar uma habilidade aí para o material de como ele se polariza em resposta a um campo elétrico. Pô, o que é isso? A gente vai ver, mas como se essa medida de polarização facilitasse ou não a propagação desse campo elétrico, né? Não fosse dificultoso existir um campo elétrico, digamos assim, tá? Então, isso que a gente precisa entender. Então, isso é a forma básica assim, de descrever a força elétrica, que é a lei de Coulomb. Mas a gente precisa ser um pouco mais rigoroso para isso, né? Esse ponto do rigor, a gente precisa entender como localizar a carga no espaço. Como é que a gente vai fazer isso? Então, imagine que a gente tem aqui a carga Q1 e a carga Q2. Montamos o nosso sistema de coordenadas, bem conhecido, ortogonais, de x, y, z. E aí eu vou localizar a carga Q1. A carga Q1 ela vai estar no ponto R', vetor R'. Então isso aqui é um vetor negrito, né? Eu estou usando a notação de negrito. E esse vetor R', ele é descrito por essa matriz. Rx, vai estar no ponto, deveria estar no ponto x, R de x', R de y' e R de z', tá? Tá ao contrário aqui. Então tá nesse ponto dessas coordenadas, certo? E a carga Q2 vai estar no ponto R. Então descrito também por esse vetor, R de x, R de y e R de z, certo? Então eu localizei a minha carga. A força agora, que não é mais um caráter modular, a intensidade dela é o modo. Mas agora, além da intensidade, eu quero a direção, tá? Eu quero o sentido dessa força. Eu quero entender quem atua em quem. Apesar de que, pela lei de Newton, né, pelas leis de Newton, a gente pode saber que eu atuar uma força num objeto é a mesma coisa que o objeto atuar uma força em mim, né? É o sinal invertido. Então, veja, se a carga 1
está atuando uma força na carga 2, eu vou encontrar esse vetor de distância R, que esse vetor de distância R é o R menos R', certo? São a diferença entre os vetores, ele é descrito também por esse vetor aqui na forma matricial, certo? Então veja, para que a gente possa entender, né, agora a gente vai ver que esses vetores, posição que foi apresentado ali, eles representam não somente a magnitude. Então, a força elétrica que eu mostrei primeiramente, ela é uma força que só apresenta magnitude. É uma grandeza que a gente chama de grandeza escalar. Agora, essa nova representação que eu estou mostrando da lei de Coulomb, ela já vem trazer uma outra proposta. Além da intensidade da força, a gente também vai ter a orientação. E essa orientação, ela vai me dizer a direção e o sentido. Aí muitas vezes se confunde. Pô, qual é que diferença de direção e sentido? Eu gosto de falar sempre sobre ruas. Então, vamos falar de uma rua. Eu tenho Abdias de Carvalho. Abdias de Carvalho é a orientação. Certo? É a orientação. Agora, qual é a direção? Qual é o sentido? Não, Abdias de Carvalho fica para lá e você vai ir em direção o viaduto, por exemplo, da BR-232, ou em direção à Ilha do Retiro. Então, isso aí representa a minha orientação desse meu vetor, digamos assim, né? Ele vai ter a magnitude, que é o tamanho todo aí da Avenida de Carvalho, e a orientação dela é onde ela está e o sentido, né? Para onde eu vou de um lugar para o outro. Então, pode ser da ilha para a BR-232 ou da BR-232 para a ilha do Retiro, né? Então, isso é uma das formas de observar esse ponto, tá? Então, quando a gente olha, a gente pode somar vetores, então uma operação bem clássica, né? O vetor C ele é a somatória desses dois vetores, então soma componente a componente. Uma outra característica sobre isso, a gente olhar exatamente pelo losango, né? O A mais o B é exatamente o C. Então, eu termino no final dessa seta, também termino no final dessa seta. Se tivesse invertido, então A mais B seria menos o C. Se essa seta tivesse invertida para cá, né? Então é uma das revisões aí sobre vetores. E a gente sabe que o vetor ele trabalha de forma comutativa, então A mais B, então é A mais B. Ou a gente pode ter que o B mais A é também A mais B. Então A mais B é igual a B mais A. Há uma outra propriedade associativa, né? Então A mais B mais C, então A mais B mais C é igual a A mais B mais C, também é igual. Então, também tem a distributiva, se eu multiplico por um fator K, que se K é um número real, né? Isso é verdade também, então ela acaba sendo distributiva, muito importante. De forma mais rigorosa, esses vetores eles podem trabalhar sobre outras operações, não somente somas vetoriais, né? Ela pode ser tratada a partir de produtos que vão envolver os próprios vetores, digamos assim, né? Vão gerar algumas operações. Uma delas é o produto vetorial. É o produto escalar, desculpa. No produto escalar, ele é definido da seguinte forma, né? O produto escalar de A em B, ele é a matriz transposta de A vezes B. E quando a gente faz essa operação, a gente encontra um número, tá? Então, essa é a definição mais rigorosa, né? De A escalar B é o A transposto vezes o vetor B. Então, faço isso. Esse resultadozinho aqui, ele é um número. Só que observe bem um pequeno detalhe sobre isso. Quando eu faço o produto escalar de A para B, veja, A, B, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou mostrando? Essencialmente é que eu estou projetando o vetor A em B. Perceba o seguinte, que essa projeção aqui de A em B depende desse ângulo. Então, a gente pode fazer uma operaçãozinha aqui
trigonométrica, a gente vai encontrar aqui o módulo de A vezes o cosseno desse cara é essa projeção, né, em B. Então, já temos a primeira interpretação que a gente vai tentar interpretar esse resultado, né? Então, vamos lá. Então, observando aqui, naquele eixo tridimensional que a gente fez, ortogonal, então o A vão ter componentes, né? A Y, a X e a Z, e o B também, a Y, a X e a Z, certo? Então, eu vou fazer esse produto escalar, lembrando dessa propriedade aqui, ó, o módulo de A, cosseno θ, módulo de B, certo? Isso vai ser feito componente a componente. Então, olhando para o plano YZ, por exemplo, então eu posso fazer, ó, o produto escalar dessa direção por essa direção. Então, AY escalar o BZ, certo? Quanto é? Esse aqui é 90 graus. Então, cosseno de zero. Esse outro aqui, cosseno de 90 é zero. Que é cosseno de zero é 1. Cosseno de 90 é zero. Cosseno de zero é 1. Então, a gente percebe que só vai aparecer cosseno de zero para as componentes na mesma direção. Então, AY, BY, AZ, BZ e AX, BX, certo? Então, essas componentes não zeram. Quando a gente olha de forma mais geral, né? Então, AX, BX, cosseno de zero, AX, BY, cosseno de 90, que é zero, AX, BZ, cosseno de 90, que é zero, e assim sucessivamente. Então, essas componentes que estão iguais, isso aqui está mostrando que vão ser iguais a zero, sobra apenas a definição que a gente tinha encontrado anteriormente. Então, essencialmente, eu demonstro que A escalar B é a projeção de A em B, que resulta num número, tá certo? Então, isso a gente vai usar bastante, e a partir desse comentário, a gente encontra algumas propriedades. Quais são? Primeiro, a gente pode definir agora os vetores em uma base. Então, o vetor A ele pode ser definido a partir desses versores que compõem, né, essa base vetorial aí. Então, eu tenho na direção X o AX, na direção Y o AY, na direção Z o AZ. Então, vai ser o vetor A em cima dessa base. Então, A, AX, AY, AXY, né, o versor AY, e assim sucessivamente. E as propriedades relacionadas a eles é que AX escalar AX, então eles estão na mesma direção, cosseno de zero é 1. AY é isso, estão na mesma direção, cosseno de zero é 1, cosseno de zero é 1, então é 1. E os outros que são formam 90 graus, acabam sendo zero. Então a gente tem esta primeira classe, né? A gente define agora os vetores com uma base. Já podemos definir eles como sendo matrizes, né? um vetor matriz ali. Posso definir ele agora como sendo a partir de uma base que possui essas propriedades aqui do produto escalar. Tá? Outra coisa importante é que o vetor A também tem o seu versor, tem o seu vetor unitário, e o vetor B também tem o seu vetor unitário. Como é que a gente encontra o vetor unitário de um vetor? O vetor unitário é o que vai dar a direção e o sentido desse vetor. Tá? Então, esse vetor unitário ele é o vetor A pelo módulo do vetor A. Então, esse aqui é o versor. E o versor de B é o vetor B pelo módulo do B. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante. Uma outra forma é, em vez de botar o vetor A desse jeito, eu escrever ele sem ser negrito e em itálico, nesse caso. Né? A gente pode representar o vetor A como uma seta. Isso é muito melhor quando a gente escreve e tal. Geralmente eu peço também nas minhas provas que represente o vetor como uma seta.
Sempre que alguém escreveu, o vetor é uma seta, o versor é um chapéu. Esse é o fundamento aqui do negócio, tá? Bom, então vamos adiante. Sobre esses produtos vetoriais, eles satisfazem também a propriedade comutativa. Então, A escala B, eu estou projetando o A em B. E o mais interessante é que B escala A, eu projeto B em A. E essa operação é igual. Então, na questão distributiva, quando eu faço A escalar B escalar C, então eu estou projetando o A tanto aqui em B quanto aqui em C. Então fica até um pouco intuitivo essa propriedade distributiva. Tá? Então, uma das outras formas de visualizar essas componentes, digamos, de base, né, da formação de base desses vetores, é olhar justamente para os seus ângulos diretores e cossenos diretores. Tá? Então, dado esse vetor U aqui, tá? Que vai até o ponto x, y, z, então esse vetor U ele se decompõe como o x, o y, o z, que pode ser igual, né? O de x ele pode ser igual ao x, na verdade ele deveria ser igual ao x, né? Então o de x é igual a x, o de y é igual a y. Enfim, deveria ter ajustado isso, né? Mas o de x é igual a y. A gente faz o vetor exatamente esse menos esse, né? X menos 0, y menos 0. Então, enfim, essa é uma das formas de observar aí esse vetor. O que a gente pode compor aqui desse vetor? Esse vetor U ele forma um ângulo com x. Esse vetor U ele forma um ângulo com y. E esse vetor U ele forma um ângulo com z também. Esses ângulos eles vão ajudar a gente a uma nova forma de representar esses vetores. Tá? Então, esses ângulos diretores eles vão ajudar muito com a questão de observar dentro desse meu sistema de coordenadas. Né? Eles vão, digamos, determinar o meu sistema de coordenadas, né? Como ele está ajustado no espaço, esse meu vetor, ou esse ponto também. Então, vamos lá. Fazendo a projeção de U no eixo X, o que a gente encontra? Uma outra forma de representar um vetor é entre parênteses, né? Então, entre parênteses x, y, z, a partir desse ponto. Né? Por isso que eu estou dizendo que aqui deveria ser x, y e z, não o de x, o de y e o de z. Quando eu faço o produto escalar, né? Então o U de x é x, y, z. Tá? O versor AX ele é 1, 0, 0. Tá? Então está só nessa direção. E aí eu vou fazer escalar desse com escalar desse aqui. E isso aqui é igual a quê? Lembra da outra propriedade que eu mostrei? É o módulo desse cara vezes o módulo desse cara vezes o cosseno dos dois. Tá? E qual é o cosseno dos dois? Cosseno de alfa. Então, é o módulo de U vezes o módulo de AX cosseno de alfa. Esse produto escalar, então é x escalar 1 da x, y escalar 0 é 0 e z escalar 0 é 0. Esse produto aqui, o módulo de U é módulo de U, o módulo de AX é 1, certo? Esses versores eles têm módulo 1, e o cosseno de alfa é o cosseno de alfa. Então, a gente pode organizar e dizer que o cosseno de alfa é igual a x sobre módulo de U. Então, a gente pode fazer isso para as outras componentes também, certo? Então, o U em relação ao eixo y ele é beta. Então, vou dizer que cosseno de beta é y sobre U. E entre U e z vale gama. Então, cosseno de gama, z módulo de U. Então, esses cossenos diretores, eles vão dar o meu espaço, né? Como eu represento esse vetor dentro desse meu espaço de coordenadas especificado. Tá? Então, aqui a gente primeiro vê uma outra forma de representar as minhas bases, através dos meus cossenos diretores, e uma outra forma de representar o vetor. O vetor U pode ser representado dessa forma, que deveria ser x, y e z, mais uma vez. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, x a x, y a y, z a z. Tá? Então, o de x é igual a x, o de y é igual a y e o de z é igual a z.
Certo? Qual é a outra propriedade importante? A primeira, sobre os cossenos diretores. É agora que os cossenos diretores, eles têm um módulo, né? Então, o meu versor, a U, então o U tem um versor aqui também, né? Que aponta na direção de crescimento de U. Ele é o vetor U dividido pelo módulo de U. Então, a gente acaba encontrando que o versor a U, ele é exatamente o cosseno, os cossenos, ele é representado pelos cossenos diretores. E aí eu posso encontrar o módulo desse versor, né? Desse versor aqui de U. Módulo desse versor ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama. Então, essa é a primeira grande representação aí sobre o meu versor, né? Porque se eu tenho um vetor, esse vetor ele tem uma direção. Essa direção ela é dada pelo meu vetor unitário. O vetor unitário ele é a representação, se ele não tiver ou sobre x, sobre y, se ele tiver espalhado como u, tá? Então ele vai ter componente ax, AY e AZ, né? Do vetor unitário AX, vetor unitário AY e vetor unitário AZ. E eu posso representar esses vetores unitários como sendo componentes de cossenos diretores, a partir dos seus ângulos diretores, né? Vou representar essa base, né? Ortogonal. Então, é uma coisa marcante para essa característica, tá certo? Então, isso traz uma forma de observar isso. A gente vai precisar desse resultado mais ali para frente. Mas voltando agora que a gente entende como o processo de se posicionar no espaço é importante, porque agora a gente não está mais só interessado na magnitude da minha força elétrica, a gente está interessado na orientação dela. A orientação vai me dizer a direção e o sentido, certo? E isso que está importando agora. Então a gente consegue observar de várias formas isso. Então a gente volta para cá, para a nossa representação no espaço aí da nossa força, e agora a gente quer trabalhar em cima disso. Então, como agora a gente não está interessado só na intensidade, a gente quer saber a força que a carga 1 faz sobre a carga 2. Isso é o nosso fundamental, digamos assim, de agora, né? E a gente precisa ver, principalmente, né, que essa carga 1 aqui, ela vai atuar na carga 2, certo? Por isso que eu tenho esse versor aqui, ó. Então, o versor 1 para 2, ele está nessa direção, ó, certo? Então, esse é o versor que eu estou interessado. Que esse versor, ele é o vetor R12 pelo módulo do vetor R12. E o que é o vetor, que eu vou escrever desse jeito, R12? Ele é o R menos o R'. Ou, né, nesse caso, se eu pudesse colocar aqui como sendo o vetor, poderia ser assim, né? O vetor da carga 1 e o vetor da carga 2, por exemplo. Então, seria o vetor R2 menos o vetor R1. Então, isso é uma outra forma de observar. Então, eu estou olhando nesse sentido, tá? Nesse sentido. A orientação é carga 1, carga 2, e o sentido é da carga 1 para a carga 2. Agora, veja bem, se eu quisesse calcular essa força, né? Então, opa, apertei aqui, pronto, voltou. Aqui. Essa força, ela vai acabar mostrando, deixa eu botar aqui o laser de novo, pronto. Tendo o sentido, né, do meu sistema e o módulo da distância ao quadrado. Só que, como eu sei quanto vale o versor, eu posso jogar esse resultado aqui dentro, certo? Posso fazer isso. E aí eu encontro exatamente esse resultado aqui.
que é o módulo, ou desculpa, é o vetor R12 sobre o módulo ao cubo desse sistema, certo? Então, essa é uma característica da lei de Coulomb. Então, a gente já achou a força da carga 1 sobre a carga 2, F12. E aí a gente pode encontrar o inverso também, né? A gente tem o sentido R carga 1, carga 2, sentido. E agora a direção é da carga 2 para carga 1, certo? Da carga 2 para carga 1. Então, pode fazer a mesma representação, né? E o sentido agora mudou, então o AR12, então o que vai mudar aqui para a gente é que esse versor AR21 ele é igual a menos o AR12, certo? Então essa é a essência aí de falar de orientação, porque a gente vê que a direção e o sentido continua o mesmo, não mudou a direção aqui, né? Em cima do meu versor. E a gente encontra que a carga de 1 para 2 é igual a menos a carga de 2 para 1. Então é consistente aí com a lei de Newton, inclusive, tá certo? Bom, então a gente pode observar em cima disso, coloco mais uma carga dentro desse meu sistema. O que vai gerar? Qual é a consequência disso? O que me traz de problemática ou de mais coisas a se resolver? Então, mais uma carga, eu posso usar o teorema da superposição. Para esse exemplo, o meu teorema da superposição vai dizer o seguinte: eu posso calcular a carga, a força, né? Eu quero saber a força em cima da carga 3 dessas duas cargas. Eu posso calcular primeiro a força da carga 1 sobre a carga 3, depois calculo a força da carga 2 sobre a carga 3, e aí eu somo essas duas forças, né? Então isso está dizendo para esse problema. Posso generalizar? Posso generalizar, mas para esse primeiro problema, calculo primeiro da carga 1 para a carga 3, certo? Então, eu tenho a direção e o sentido. Mesma coisa, da carga 2 para a carga 3, direção e sentido. E agora eu somo as duas forças. Então, o teorema da superposição, de modo geral, é a força sobre uma carga, ela é o somatório de todas as cargas sobre essa força. Então, veja, a força sobre uma carga é o somatório dessa força sobre essa carga, dessa força sobre essa carga, se tiver outras cargas atuando em cima dessa força, tá? E aí a gente volta, né? Já que só tem duas cargas atuando sobre uma, então são duas forças. E aí eu encontro que a força total em Q3 é Q1 vezes Q3, Q1 vezes Q3, que é essa força, e Q2 vezes Q3, que é essa outra força aqui, tá? Daí eu posso deixar mais simples e organizo essa minha composição. Então eu encontro a força elétrica para esse componente, né? Então isso é muito importante de se notar, porque a gente pode calcular a força total numa carga aqui. Então, como essa carga. Então, de modo geral, olhando já para o teorema da superposição, se eu tenho várias cargas, e eu quero saber a força atuando em cima desta carga aqui, basta eu encontrar a força da carga 1 em cima da carga Q, da carga 2 em cima da carga Q, da carga 3 em cima da carga Q, e assim sucessivamente, até a carga N, e depois somar todo mundo, certo? Então, isso aqui é uma expressão geral das cargas. Essa carga aqui, ela está nessa posição R, enquanto todas essas cargas QK estão nessas posições RK' aí, tá certo? Então, esse é o ponto. E aí, veja, a gente está falando de carga como se fosse um elemento infinitesimal ali, um negócio muito pequeno, unidimensional. Então,
mas não é bem isso que vai acontecer sempre, né? De modo geral, na verdade, o que a gente tem aí é uma distribuição de carga. Então, se a gente olhar para essa carga aqui mais próximo, né? Mais próximo, a gente vê uma distribuição de carga. Neste caso, é uma distribuição de carga volumétrica. E essa distribuição de carga volumétrica ela é dada por ρV. Então, ela tem uma distribuição de carga chamada ρV. E a carga total que a gente tem, ela é calculada a partir de várias contribuições de Q. Então, cada linha, cada área dessas aqui, cada região, na verdade, não é área, cada região dessa, ela vai contribuir com dQ de carga. Então, a carga total, ela é uma carga dessa daqui, é dQ, é ρV vezes o volume que esse bichinho aqui tem. Então, a carga total é só fazer integral de tudo, né? Então, vou integrar em todo esse volume. Então, isso pode acontecer para vários tipos de distribuição. Então, a gente vai ter uma distribuição de linha de carga acontecendo, né? Então, uma distribuição linear de carga, ρL, então, ao longo de uma linha, ou então uma distribuição ρS superficial de carga. Então, pode ser uma superfície, ou então pode ser só uma linha. Então, de repente, é só uma linha dessa aqui que é uma distribuição de carga. E aí depende do problema. O que a gente precisa compreender aqui é como calcular essas integrais. Por quê? Porque depende, né? O volume, até que, como a gente está trabalhando com coordenadas cartesianas, o volume é o produto das arestas ali, né? Vai ser o produto da representação volumétrica do meu sistema. Mas as outras dependem para onde está normal do meu problema, né? Então, olhando primeiro, a gente está trabalhando ainda com coordenadas cartesianas, que é o que está interessando ainda para a gente. As superfícies, por exemplo, elas dependem da onde está. Então, digamos que a minha direção, o meu AN, né, minha normal, a normal do meu problema era na direção AX. Então, a minha superfície era dx, dz. E aqui eu tenho alguns diferentes tipos de ds, né? Se a normal é a x, se a normal é a y, se a normal é a z. Mas a normal também pode ser uma composição das três componentes, tá? Então, depende de como está o meu plano, né? Então, de repente, ele pode estar inclinado aqui, inclusive. Pode formar um ângulo aqui. Então, depende de como essa superfície está postada. O meu DL também ela pode estar só ao longo do eixo X, só ao longo do eixo Y, só ao longo do eixo Z, tá? Ou pode estar simplesmente ao longo dos três eixos, né? Então, é isso. E o volume diferencial ele sempre leva em conta toda a componente, né? E é só integrar a partir da região que está sendo pedida para fazer o cálculo, né? Isso a gente tem que ter em mente a partir desses conceitos de integral de volume, integral de área, essas coisas de cálculo que a gente vê por aí. Sobre o campo elétrico ainda, então a mesma ideia que aparece na força elétrica, na lei de Coulomb, que a gente tem que posicionar a carga, a outra e a orientação, sentido, mesma coisa, mesma habilidade. Então a gente vai precisar trabalhar agora aqui, então posiciona a minha carga elétrica, posicionada aqui no espaço, por R', né? Ela está nesse ponto, X, e tem representação por esse vetor. Para a gente saber quanto vale o campo elétrico neste ponto, então eu preciso medir. Medir é uma coisa real no sentido objetivo, no sentido que eu tenho que estar ali, o negócio tem que ser concreto, no sentido concreto, na verdade, não abstrato, no sentido concreto. Então, para que a gente faça essa medida, a gente precisa ter, eu vou falar assim, de um equipamento, e esse equipamento, digamos, ele vai ter uma carga elétrica tão pequena, mas tão sensível, que eu consigo medir com uma alta precisão, então com uma precisão infinita, digamos assim, o valor do campo elétrico naquele ponto. Então essa carga aqui, ela tem um valor muito pequeno
E ela é muito sensível ao campo que essa outra carga ela gera, tá? Então eu vou medir o campo elétrico neste camarada bem aqui. E é a mesma coisa, eu posiciono a minha carga, que vai estar no ponto P', e posiciono a minha outra carga prova, que a gente vai chamar, num ponto P. Então eu tenho um vetor distância entre os dois também. Então, o campo elétrico gerado neste ponto P, que vai ser medido por esta carga aqui, certo? Como é que a gente faz isso? Simples. É a força dividida pela carga. O campo elétrico nesse ponto, que essa carga Qzinho está sentindo, é a força elétrica dessa carga nessa carga dividido por ela. Pronto. Acabamos de definir o vetor campo elétrico. Definimos o vetor campo elétrico agora. Então, a mesma representação. O campo elétrico neste ponto que essa carga tem é esse aqui. Então, o vetor que está posicionando essa carga e o vetor aonde eu quero medir o campo elétrico. Tá? Então, é isso. Quem que está gerando? É essa carga aqui. Mas se eu tiver mais cargas, então, em vez de ter uma carga aqui, eu tenho uma outra carga bem aqui, vou ter uma outra carga aqui, vou ter uma outra carga aqui, todas vão estar dando contribuições nessa carga Qzinho de campo elétrico. Então, eu posso usar o teorema da superposição. Uso o campo elétrico gerado por essa carga, depois calculo o campo elétrico gerado por essa outra, calculo o campo elétrico gerado por essa outra, e no final somo tudo. Então, se eu tenho múltiplas cargas, o campo elétrico sentido por essa carga aqui é o somatório de todas as contribuições. Então, essa vai estar posicionada em R1, essa vai estar posicionada em R2, isso tudo linha, né? R3 linha, Rn linha. Então, ó, estão posicionadas em R, K linha até N. Cada uma tem um valor de carga, Q1, Q2, e pode ser um valor de carga linear, volumétrico, superficial, pode ser infinitesimal, do valor da minha carga pode ser num ponto infinitesimal também. Né? Então a gente pode estar trabalhando com isso. Né? Então, esse aqui é mais para cargas pontuais. Né? Se forem cargas superficiais, a gente tem esse vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico dado por superfícies lineares, daí depende do AR, então a gente tem que saber que é a distância, lembra de uma carga por ponto, como é que está o AR dessa superfície, né? Ou dessa linha, tem que ver o AR que aponta para essa carga que a gente quer medir, certo? Nunca se esqueça disso. O AR é da distribuição, nesse caso, da distribuição para a carga infinitesimal lá, que ela tem uma carga muito pequena, mas ela é muito sensível para medir o campo. Mesma coisa, ρS, então digamos que essa carga Q aqui ela é uma distribuição superficial, está agindo sobre o QS. Então preciso saber esse vetor R, né, que vai sair daqui para cá. E por fim, uma volumétrica. Então digamos que essa carga aqui, Qn, ela é volumétrica e também vai ter um vetor AR apontando para ela. Então pode ser que inclusive pode aparecer todas as quatro formas. Pode ser pontual, linha de carga, enfim, em cima de um ponto ali que eu estou querendo calcular o campo elétrico, certo? Isso pode acontecer também. E aí a gente entra no passo de que é importante notar que essas distribuições elas têm que ser contínuas. Professor, mas a distribuição se ela for descontínua. Aí, meu amigo, você vê a região que ela é contínua e resolve para a região contínua. Se for descontínua, nem usa. Então, tu separe muitas regiões contínuas e deixa a descontinuidade para fora. Pode fazer uma consideração como essa, né? Então, eu tenho uma superfície descontínua, bem aqui ela é contínua, eu vou fazer só para essa região aqui para saber o que acontece. Porque pode ser útil para esse resultado pode ser útil para você analisar o que está acontecendo. Apesar da região ser descontínua, mas olha, essa região aqui ela é contínua e essa outra eu vou desconsiderar. É uma forma de aproximar. Ou então, aproximo mais regiões menores que são mais contínuas. E aí vou trabalhando, né? Existem muitas formas de
se observar esse projeto. Então, a questão da força elétrica e do vetor campo elétrico meio que se define a partir das características dessa que a gente chama de entidade, que virou carga, que depois virou distribuição de carga. Então, essa distribuição de carga, que pode ser volumétrica, não sei o que, eu vou ter que posicionar ela, então eu tenho que organizar o meu sistema de coordenadas e posicionar, então eu tenho que entender bem sobre vetores, tenho que entender bem sobre produto vetorial, porque eu estou projetando um vetor no outro, tudo mais, essas propriedades de adição, subtração, isso é importante de se notar, certo? Só que aí a gente tem outro quesito, que foi o que eu falei no início, é a força eletromagnética que a gente está interessado. Porque mesmo na eletrostática, a força eletromagnética ela aparece. E a força eletromagnética ela vai aparecer com uma distribuição de carga, eu botei um elétron aí para facilitar, esse elétron age com uma trajetória, quando ele faz isso, além do campo elétrico já intrínseco a ele, ele vai gerar um campo magnético. Isso serve para o elétrico, campo elétrico, para uma carga pontual, que pode ser considerado um elétron, para uma distribuição de carga volumétrica, superficial, vai acontecer a mesma coisa. E ela é descrita pela força de Lorentz. Então, a força de Lorentz, ela tem uma parte que descreve o campo elétrico, que é o E, e tem uma parte que descreve o campo magnético, que é o H. Esses dois caras aqui, o Mi e H, ele vai ser a densidade do campo magnético, certo? A gente vai ver isso mais lá na frente. Isso aqui é a permeabilidade magnética. Então, a permeabilidade magnética, ela meio que depende do material, ela é uma constante de proporcionalidade que vai de como o material se prepara, é como se fosse uma forma de indução magnética. Então, é como o material ele acaba sendo nesse determinado ponto, como o campo magnético ele vai funcionar dentro dele, né? Se ele vai ser mais intenso, menos intenso, é meio que uma constante de proporcionalidade aí que depende do material, tá? Depende do material. Então, perceba que a velocidade do elétron implica diretamente nesta operaçãozinha aqui. O que é isso, né? Na verdade, o que a gente está calculando aqui é a força elétrica e aqui a força magnética, que vê essa operaçãozinha B, que é o produto escalar entre a velocidade e o campo magnético. Então, a força magnética é a carga do elétron, ou essa carga, né, elétrica da distribuição, VB. Né? Então, vai acontecer mais ou menos isso aqui, a força resultante, a força elétrica, a força magnética e a força elétrica atuando aí no meu processo, tá? Então aqui eu botei carga elétrica, mas podia ser, na verdade o mais correto seria ser uma distribuição de carga, que é mais geral, né? Então é um Q maiúsculo, digamos assim, né? Tem a minha distribuição de carga dentro dela, porque não necessariamente é uma carga pontual dentro disso. E essa operação, o que o produto vetorial vem trazer para a gente, né? Então o produto vetorial é essencialmente essa operação que resulta no vetor. Mas o que eu tenho alguma coisa a mais sobre isso? O que essa operação pode me trazer a mais, né? Bom, primeiro que esse produto vetorial, VB, tá? Quando a gente olha o que se projeta, né, o vetor V e o vetor B, quando eu faço essa operação, né, a gente vai ter o seguinte: o VB tem um ângulo, então é de V para B, essa é a direção desse produto vetorial, isso é importante. Quando eu faço essa projeção aqui, né, usando trigonometria, encontro que o módulo de B seno θ, certo? Esse lado, né? E aí a gente acaba encontrando que a área do paralelograma é essa altura vezes a base. Então, um módulo do produto vetorial entre V e B, ele é a área da base, que é módulo de V, módulo de B, seno θ. Mas eu estou interessado no produto vetorial, que isso aqui é um vetor.
e não no módulo, que é um escalar, né? E aí a gente encontra o seguinte, que nessa direção, até já deixei mais claro aqui, V para B, ele é um módulo de V seno de θ, módulo de B, AN. AN é o produto escalar entre os dois versores. Então, o versor de V e o versor de B, que vocês precisariam calcular pela definição do versor unitário, né? Do vetor unitário, desculpa. Bom, então, em termos das suas componentes, então a gente pode botar o vetor B na base, o vetor B também na base vetorial, e aí encontro o produto. Então, esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse. Tá vendo? Esse vezes esse aqui, esse vezes esse aqui e esse vezes esse aqui. Tá? Então, pela definição, a gente vai usar os senos, né? Módulo desse, seno, módulo desse, seno, módulo desse, e assim sucessivamente. E o que a gente vai encontrar aí? Essa propriedade. AX vetorial AX, AY vetorial AY e AZ vetorial Z, isso é igual a zero. E as outras propriedades, né, que usualmente a gente chama de regra da mão direita. Não é muito bom a gente se acostumar a usar a regra da mão direita. Que quanto mais visual a gente se acostuma a resolver problemas, menos a gente perde um pouco dessa nossa cognição, assim, no sentido de desenvolver uma habilidade lógica, né? Então, mais abstrata, essa habilidade lógica é um pouco mais abstrata de representação, né? Mas é importante a gente entender o que está vindo dessa operação, que é a partir do seno, né? Então, substituindo essas propriedades dos versores no que a gente contou anteriormente, então esse cara aqui é 0, 0 e 0. E o outro negativos, esses três, e esses três positivos. Então a gente encontra aqui o produto vetorial de V com B, é isso aqui, que nada mais é do que o determinante, esse determinantezinho aqui, tá? Então a gente encontra essa propriedade aí do produto vetorial, de forma mais rigorosa, assim, digamos. Algumas propriedades úteis é que ela é não comutativa, então, para essa nossa base, né, esse produto vetorial VB ele é diferente de BV, por quê? Porque o VB ele é menos B vetorial V, tá? Então, aqui tem algumas propriedadezinhas sobre o produto vetorial que é interessante a gente entender como foi descrito, de onde vem, né? Então a gente ter ela em mente. E algumas outras propriedades que estão relacionadas com o produto escalar triplo. Então, ali no produto escalar, no produto vetorial, a gente tem a base, agora a gente pode ter o volume desse paralelograma. Isso é um pouco importante porque a gente pode definir depois, por exemplo, um vetor que ele só está dentro dessa região. Isso é interessante aí para a gente, criar uma região de confinamento desse vetor. Tem muitas propriedades interessantes que a gente pode trabalhar em cima disso, mas é essencialmente que o volume do paralelograma então, depende do vetor A, B e V, com essas caras, né? Então, se o vetor A é escalar, V é vetorial B, ele vai ser igual a V escalar A, não sei o que, e assim sucessivamente. E por fim, o produto vetorial triplo, tá? Que é uma outra propriedade também que satisfaz o nosso desejo aí dentro desse sistema, certo? Então, são operações que são importantes porque a nossa força magnética ela acaba precisando. Quando a gente começa a trabalhar com magnetismo principalmente, muita operação vetorial vai aparecer, digamos, de produto vetorial, né? Aparece mais assim, fortemente, tá? Por fim, sobre essa força, né, eletromagnética, então se tem um deslocamento de carga no meio material, né? Então, se a gente deslocou a carga, criou um campo magnético.
isso no ar, né? Mas se está dentro de um meio material, esse deslocamento de carga, então isso gera uma contribuição nova que provavelmente também você já conhece. Então, toda vez que eu tenho um deslocamento de carga, então a carga está variando no tempo, dentro desse espaço, né, que é um sólido aqui, nesse caso. Então, se essa corrente está passando através dessa área aqui, ó, ou desculpa, se uma quantidade de carga está passando através dessa área aqui, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma corrente. Então, a variação de carga pelo tempo nessa área aqui gera uma corrente. Isso é importante, muito importante. Porém, o que pode acontecer é o seguinte. Nessa área aqui tem uma corrente 1 atravessando e nessa área aqui tem uma corrente 2 atravessando também. Isso pode acontecer. Tá? Então, esse meu volume todo virou isso aqui. E aí agora uma corrente 1 está atravessando essa superfície aqui, tá? Essa área. E está gerando uma corrente I2. Então, quando eu tenho uma variação de corrente dentro desse meu condutor, ou, enfim, eu estou chamando de condutor de corrente elétrica, o que vai acontecer é que a gente tem uma densidade de corrente atravessando essa área agora, certo? Então, variando a corrente, eu tenho uma densidade de corrente atravessando essa área. Isso aqui está bem certinho, né? Mas se eu tiver, por exemplo, né, aqui a densidade de corrente, a variação de corrente pela área superficial. E aí, se isso não está na mesma posição, a gente acaba encontrando essa propriedade. Né? Então, você tem que encontrar qual é a normal dessa área, o AN. Então, achando a normal, a gente vai encontrar a variação de corrente. Ou seja, a corrente total que atravessa essa área, ela é a integral de superfície da densidade de corrente escalar ds. ds é o ΔS, o ds, vezes a normal dessa superfície aqui. Olha, isso é muito importante, porque a gente pode calcular a gente pode calcular corrente agora em vários meios, né? A corrente não é mais aquele negocinho bem simples, né? Agora é um negócio mais elaborado que depende da geometria do meu condutor, certo? Então depende da geometria do condutor, é isso que está mostrando aí, tá? E por onde ela está passando essa densidade de corrente, como é a área superficial aqui, ó, que ela atravessa, certo? E aí existem vários tipos de corrente elétrica, né? E uma das coisas que a gente tem que ver, então a gente vai estudar, né, essa densidade de corrente de convecção, densidade de corrente de condução, densidade de corrente de deslocamento, são as mais usuais. Além disso, dentro dessas propriedades, a gente tem que olhar que a corrente de convecção não envolve condutores e não satisfaz a lei de Ohm, certo? Então, dependendo de como é o problema, a gente vai ter uma lei de Ohm um pouco mais generalizada. A gente vai precisar calcular essas integrais, fazer um pouco mais, não somente a resistência, a corrente, tensão, precisa fazer algumas integrais dependendo da configuração aí do nosso problema, tá certo? Então, a gente tentou mostrar aí espero que tenha conseguido, né, mostrar, introduzir esse tema, que na verdade a gente falou de muita coisa, eu tratei de muitos assuntos aqui, e eu espero que vocês tenham visto e entendido, pelo menos, e possam também rever e sentar, estudar um pouco mais. Então essa é a primeira parte de eletrostática que a gente vai ver, que é isso é referente ao capítulo 4 do Sadico, tá? Então é bom vocês já terem em mente essa revisão de análise vetorial para entender essa primeira parte, certo? Da eletrostática. Então, a próxima aula vai ser a segunda parte de eletrostática, para a gente dar continuidade
a esse estudo, tá certo? Muito obrigado por todos vocês, por terem visto. Espero que vocês vejam e revejam esse conteúdo e deem dicas aí para melhorar. Valeu!